Você estaria disposto a pagar menos no Xbox Game Pass a um custo que pode ser muito amargo para alguns jogadores? Parece, e tudo indica que isso vai acontecer, que o Call of Duty deixará o serviço de assinatura da Microsoft. E com isso, a Microsoft conseguiria reduzir o preço do Game Pass. Você está preparado para isso? Sejam bem-vindos, Esteves aqui. E hoje a gente vai conversar sobre Xbox, mais exclusivamente sobre Game Pass. Há um rumor de que o Game Pass pode vir a baixar o seu preço de assinatura, que ano passado teve um aumento absurdo e que deixou muita gente infeliz, que no meu caso, eu cancelei minha assinatura. Não sou obrigado a pagar um valor desse pelos jogos que estavam saindo na época. Mas agora, com a entrada da Asha Sharma, ela comentou recentemente que o preço do Game Pass está muito alto. E a gente já percebeu que a Asha ela vem reestruturando a marca Xbox. Ela já deixou para trás aquela propaganda, aquele marketing bizarro de que tudo é um Xbox, que um e-reader é um Xbox, que, sei lá, sua calculadora é um Xbox. Ela já deixou isso para trás, cancelou todo o tipo de marketing vinculado a essa estratégia. Também já desmentiu de que o Xbox seria apenas uma plataforma de serviço, anunciou o projeto Helix, que é um console, que também é um PC, que vai rodar jogos de console, de PC. Mas, apesar de todas essas mudanças, tem algo que ficou para trás, que era o Game Pass. Até então, a Asha Sharma não tinha falado nada sobre o Game Pass. E o Game Pass é o principal serviço da Microsoft. Não tem como você falar de Xbox se você não lembrar de Game Pass. Então, a Asha Sharma veio a público e comentou que o Game Pass está muito caro. Agora, junto a essa afirmação dela, houve alguns rumores, está vindo alguns rumores, de que a Microsoft está cogitando baixar o preço do Game Pass. Então, tudo faz muito sentido agora, com a declaração da Asha, com os rumores que já vinham acontecendo. Só que para baixar esses preços, abaixar o valor do plano do Game Pass, tem um custo. E esse custo se chama Call of Duty. Para quem estava morando numa caverna, deixa eu explicar aqui para vocês. A Microsoft teve a brilhante ideia, não sei de quem, podia dar um tapa na cara dessa pessoa, de comprar a Activision. Porque na cabeça dela, ela comprando a Activision ia trazer muitos jogadores para assinarem o Game Pass. Só que ela pagou muito alto pela Activision e esse retorno de jogadores assinando o Game Pass não veio. Resumo da ópera, ela teve que pegar muitos dos seus jogos, que era First Party, e mandar para outras plataformas, como PlayStation e Nintendo, para tentar equilibrar os custos, porque você pagou caro e você não teve o retorno que você esperava. Então meio que ela se transformou numa third party, ela lançou muitos dos seus jogos no PlayStation. No PC ela já lançava, né? Era tudo Day One no PC, mas ela começou a lançar jogos no PlayStation, começou a lançar jogos na Nintendo, para tentar compensar esse custo que ela gastou. A Activision ela não trouxe tantos jogadores como ela imaginou que ia trazer. Ela falou, se você quer jogar Call of Duty Day One, é aqui no Game Pass. Mas isso não refletiu em números de assinantes. E para piorar, ano passado, 2025, a Microsoft teve a brilhante ideia de criar um plano super premium, que teria todos os Day One, Call of Duty no dia de lançamento, com um valor muito mais alto do que era o valor da maior assinatura que tinha do Game Pass. E aquela assinatura que era a maior do Game Pass virou a mediana, e a mediana, sabe, não empolgou. Pelo preço que se paga, não atraiu novos jogadores. E a Microsoft percebeu isso. Ela subiu muito o preço, muitos jogadores que continuaram foram para os planos menores. Alguns jogadores, acho que como eu e a maioria, simplesmente cancelaram. Não sou obrigado a pagar um serviço caro e ter meia dúzia de jogos pouco interessantes. Até porque os jogos mais interessantes ia sair só no plano Ultra Premium lá deles. E toda essa ópera, todo esse resumo é de que o Game Pass começou a não ser muito rentável mais para a Microsoft, porque ficou um serviço caro, não atraiu novos jogadores, o serviço até que melhorou, esse ano teve bons lançamentos no Game Pass, mas não atraiu novos assinantes. Então tudo indica que a Microsoft está estudando baratear o Game Pass, mas para isso ela vai retirar alguns jogos do serviço
como Call of Duty. Porque a Microsoft já percebeu que o Call of Duty ele não trouxe novos assinantes para o Game Pass. Mas o Call of Duty ele nunca deixa de vender. Então a provável estratégia é: a gente retira Call of Duty do Game Pass, bota ele pro pessoal comprar na loja por preço cheio, ou seja, é uma estratégia de perde e ganha. A gente retira daqui para poder ganhar de lá. E eu acho que isso é uma estratégia muito válida, porque um serviço de assinatura ele tem que valer a pena, ele tem que compensar de alguma forma. E com um preço muito alto nesse serviço, você não consegue atrair novos assinantes, até porque o console da Microsoft está praticamente estagnado. Como a gestão passada meio que largou a mão, eu acho que essa é a verdade, a gestão passada do Phil Spencer, eles simplesmente largaram a mão do Xbox. Eles subiram o preço que queriam subir, aumentaram o serviço que queriam aumentar, aumentaram os custos e abandonaram o seu jogador, o seu cliente. Então seria interessante você retirar esses custos da Activision. A Activision sempre foi uma third party, então separa esse estúdio da Activision, mantém como third party, pega só o lucro dela, joga esses jogos para vender em todas as plataformas, como sempre fez, e cria um serviço mais barato para que possa atrair mais jogadores. É igual eu te falei, a Microsoft ela não está vendendo tanto a Xbox. Muita gente que tem o Xbox está vendendo, não porque a Microsoft realmente abandonou, mas é o sentimento de abandono que a Microsoft deixou nos jogadores. Eu tenho ali meu Xbox Series S, ele vai continuar ali, mas eu não pretendo comprar um PlayStation 5 ou um Xbox Series X para jogar o GTA 6, vou jogar ali, porque eu não ligo muito para gráfico. O gráfico nunca me fez comprar algum jogo, eu jogo pela diversão que aquele jogo me propõe. Mas se um dia eu for deixar aquele Xbox Series S, eu vou para um PC, porque o PC se mostra ser a melhor plataforma para jogar videogame hoje em dia. Porque se a gente depender da Sony e da Microsoft, a gente tá lascado. Agora a Nintendo é um outro caso, a Nintendo joga por fora. Então é isso, você acha que seria uma boa resolução? Você acha que seria um preço justo a ser pago? Ter uma assinatura de Game Pass mais em conta, mas o preço de não ter Call of Duty ou alguns jogos Day One, eu acho que seria uma boa estratégia. Desde que mantivessem bons jogos saindo no serviço de assinatura da Microsoft. Deixa aí sua opinião, o que você acha disso tudo? Você ainda assina o Game Pass? Você cancelou também na época? Voltaria a assinar se tivesse uma redução de custos? Me diz aí nos comentários. E se você chegou aqui já sabe, deixa o seu like, a sua inscrição, ativa o sininho, porque tudo isso ajuda muito o canal. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.